Boa noite, boa noite, boa noite. Vindo de uma live para outra, saindo da live da Escola de Biodança do Rio de Janeiro, que eu estava conversando com a Andréa Zatar, a outra diretora da Escola do Rio de Janeiro. A gente trabalha junto há 24 anos e com um aluno que acabou de sair do forno como facilitador, contando pra gente a história dele, né, lá no perfil. E hoje, né, o tema que vocês pediram... Oi, Regina, bem-vinda! O tema que vocês pediram é justamente sobre parentalização, sobre mensagens. Primeiro falaram das mensagens das mães, né, que muitas vezes criam dificuldade, mas e aí o que eu propus são mensagens parentais, que podem ser pessoas, tanto pai quanto mãe, ou pessoas que vão ocupar esse lugar de cuidado, de parentalização, de educação das crianças, porque essas pessoas têm esse lugar de autoridade, de cuidado, e por isso têm a capacidade de passar mensagens que ficam, né? Mensagens que ficam não conscientes, mensagens que ficam gravadas e que condicionam muitos dos nossos comportamentos sem que a gente se dê conta, né? Na psicologia, a gente chama essas mensagens, né, de mensagens parentais ou mandatos. Existem vários tipos dessas mensagens. E assim, o que é importante na gente saber, né? Nós somos seres que nos adaptamos. Um bebê, quando nasce, ele precisa garantir que vai ter segurança, amor, pertencimento, porque são elementos fundamentais para que esse bebê possa sobreviver. Isso é importantíssimo. Então, assim, o bebê, ele vai precisar da aceitação, do cuidado daquelas pessoas que estão recebendo ele no mundo. Olá, Cristina, olá, Regina, olá, Rei, bem-vindas e bem-vindos aqui na nossa live. Aproveitem e mandem aqui, ó, a live para as amigas, para as pessoas que vocês veem que às vezes se boicotam, que querem ir para um lado e vão para outro, né, que repetem comportamentos uma e outra vez como se estivessem presos numa teia de aranha, né? Isso tem a ver com as mensagens parentais. A gente fala em análise transacional de script de vida, né? Um plano não consciente de vida que é baseado nas mensagens que a gente recebe lá na infância, né? E assim, é não consciente porque muitas dessas mensagens são não verbais e muitas dessas mensagens são incorporadas num momento muito precoce ainda. Mas não por isso tem menos influência. Quanto mais precoce uma mensagem é incorporada, mais forte ela vai ficando. Então, assim, é muito importante a gente entender isso, né? Porque a criança, ela é mais frágil, ela tem menos capacidade de filtrar o que vem dela e ela necessita de pertencer e ser cuidada por esse ambiente. Então, eu entendo, a gente tem uma capacidade de adaptação que significa chegar nesse ambiente e perceber o que eu preciso fazer para que essas pessoas dessa família, né, o papai e mamãe, ou pessoas que vão substituir papai e mamãe, me cuidem, me aceitem, não me abandonem. Esses são os 3 medos atávicos, os 3 medos básicos de uma criança quando nasce. O medo do abandono, o medo da rejeição e o medo da destruição, porque um adulto é realmente 16 vezes mais forte que um bebê, pode realmente matar um bebê. Então, são todos os medos que dizem respeito a sobreviver. Todo o processo de adaptação infantil e todas essas mensagens que ficam gravadas, esses podes e não podes, que eu falei para vocês que são chamados de mandatos na psicologia, né? Então, os mandatos são todas as mensagens que a gente incorpora na convivência com papai e mamãe, ou substitutos, que vão dizer pra gente o que a gente pode e o que a gente não pode. Ah, Dani, mas como é que a gente aprende isso, né? Porque você falou também que muitas dessas mensagens são não verbais. A gente aprende isso como esponjinha. A gente tem a capacidade de perceber, sentir. A gente tem neurônios espelhos. A gente percebe o outro empaticamente. Eu sinto com o outro a partir do que eu vejo ele fazer. Muitas das coisas que a gente aprende, a gente não precisa que expliquem pra gente. A gente precisa só
olhar alguém fazendo que a gente tem essa capacidade de incorporar. Muitas vezes eu posso só olhar alguém com dor, eu sinto a dor dessa pessoa. Eu olho a pessoa feliz, eu sinto a dor. Essa capacidade empática tá na nossa biologia. Oi, Lala, bem-vindo. Enfim, e essa capacidade de ser esponja faz com que a gente capte essas mensagens intuitivamente, né? Principalmente quando a gente tenha menos de 2 anos, é tudo intuitivo, porque a gente não tem linguagem, né? E a gente não tem raciocínio lógico. O raciocínio lógico só vai acontecer depois dos 2 aninhos, né? O Piaget fala do raciocínio lógico, da capacidade lógico-formal. Isso só vai acontecer depois dos 2 anos. Por isso que muitas vezes também a gente não lembra o que aconteceu antes dos 2 anos, porque a gente não tem raciocínio lógico para estruturar isso de uma forma dentro da linguagem. Então a gente lembra na pele, né? Ficam gravadas essas vivências na pele, mas não racionalmente. A gente não sabe muitas vezes nomeá-las, né? E quanto mais fortes as mensagens que a gente recebe do papai e da mamãe, do meio, e quanto mais precoces, mais elas vão ficar incorporadas. Dani, então que tipos de mensagens podem ser essas? Existem 2 tipos de mensagem. São as mensagens de permissão, em que a gente recebe uma mensagem para viver, para expressar o que a gente sente, mensagens para expressar nossa potência. Então, você pode compartilhar o que você sente, você pode ser quem você é, você pode ser espontânea e mostrar para as pessoas o seu sentir, a sua brincadeira, o seu pensar. Eu me orgulho de você, eu tô contigo. Você pode ser original nas coisas que você faz, você pode ser diferente, você pode se aproximar e confiar das pessoas, você pode desfrutar da vida. Isso tudo é mensagem que a gente vai recebendo ao longo do tempo. Podem me perguntar, tá, gente? Ficou dúvida do que eu tô explicando? Pode perguntar, tá? Coloca aqui que eu respondo, eu tô atenta à mensagem de vocês. E aproveita, clica aqui, ó, no aviãozinho para convidar os amigos e as amigas que vocês acham que poderiam, né, lucrar, né, aproveitar dessa nossa conversa aqui sobre mensagens parentais. Então, muitas dessas mensagens de permissão a gente incorpora, né, com a atitude de papai e mamãe. Então, se papai e mamãe me veem feliz e me dão permissão para isso, e me dão espaço para isso, eu estou recebendo uma mensagem, né, de você pode ser feliz, você pode desfrutar da vida. Se papai e mamãe, cada vez que me veem brincando, me chamam para fazer uma tarefa de casa, ou um trabalho, ou cuidar de alguém, toda vez que isso acontece, é uma outra mensagem que eu estou recebendo, né? Se de repente tem a titia Maria que está doente na nossa casa e as crianças nunca podem brincar, nunca podem ficar felizes, nunca podem expressar a sua alegria, a sua felicidade, fazer barulho, porque a criança faz barulho, né? Porque a titia Maria tá doente. A titia Maria tá ali, tá com câncer há 30 anos, mas, enfim, e ninguém brinca na casa. A mensagem que vem é: não desfrutes. Não desfrute da vida, não sinta prazer. Não é que papai e mamãe não queriam que você desfrutasse, não é isso. Mas que existe ali naquele ambiente, né, uma proibição de desfrutar por conta da história do adoecimento da tia Maria. Muitas vezes tem papai e mamãe que trabalham incessantemente, que realmente não tem permissão para desfrutar. Tem muita gente que não tem permissão para desfrutar. Pessoas que precisam sempre trabalhar, porque aprenderam assim com seus próprios pais, e quando vão desfrutar se sentem culpadas ou brigam. Se a gente vê papai e mamãe fazendo isso, a gente daqui a pouco recebe a mensagem de que não é ok desfrutar. Quantas mulheres a gente vê aí, né, nesse padrão mártir, fazem tudo para todo mundo, né, sempre cuidam do outro antes de si, renunciam sempre das próprias necessidades, né, fazem tudo antes de parar para se divertir, e quando param já estão mortas. Esse padrão de mártir, né, passa por papai e mamãe, porque também papai e mamãe são representantes da cultura. A gente também vai aprender na escola, com o avô, com a avó, né, em todos os outros ambientes. Então, não é claro que a família é uma grande representante
das estruturas e das crenças sociais. Então, papai e mamãe vão ser, né, grandes perpetuadores e perpetuadoras dessas mensagens, mas muitas delas também vêm ali da cultura, pra gente também não colocar tudo na conta de papai e mamãe, né? Porque a gente teve uma época da psicologia que era matar pai e mãe, e coitado de pai e mãe, ficavam com tudo nas costas, né? Eu sou mãe, eu sei que eu errei muito, mas eu acertei também muitas coisas. E muitas das coisas que meu filho aprendeu e às vezes que eu não gosto de ver, né? Apesar de ser lindo, maravilhoso, tem a ver também com a cultura que rodeia. Então, acho importante a gente pensar nisso. Mas que tipo de mensagens proibitivas pode ter uma pessoa que vão realmente influenciar a sua vida, né? A pessoa pode aprender, por exemplo, a não ser criança e não desfrutar. Eu falei do exemplo da tia Maria, né? Que é uma família em que as crianças não podem expressar felicidade, porque não podem fazer barulho, porque não podem ocupar espaço, porque tem que ser muito bem educadas, porque tem que sentar apertadinhas, porque, né? Essa família é muito suíça, muito rígida. As crianças também aprendem a não desfrutar. Não é que disseram não desfrutes, mas isso fica intuitivamente incorporado à medida que cada vez que a alegria é expressa, elas são punidas, elas são chamadas a atenção. Outro tipo de mensagem que pode acontecer a criança é muito super protegida, né? Papai e mamãe, o vovó e vovô, tia fazem tudo para essa criança. Então a criança, cada vez que vai experimentar alguma atividade ou alguma capacidade própria da sua idade, alguém vem e faz por ela. Resolve os problemas na escola por ela, escolhe a roupa por ela e vai indo além daquilo que deveria ser o apropriado, né? Porque tem um cuidado inicial que a gente realmente tem que pensar e cuidar para a criança decidir. Mas depois de 4, 5 aninhos, né? Começa a escolher a roupa, começa a ter os amiguinhos, começa a ter que negociar coisas na escola. E essa atitude, essa capacidade da criança de ir e descobrir suas potências é muito importante. Quando existe muito superproteção, né, o que acontece? A criança acaba não experimentando isso, porque alguém está vindo e resolvendo por ela. Só que quando alguém vem e resolve por você, a mensagem que está sendo passada é que você não é capaz. Então, sem querer, esse papai e mamãe, né, esse ambiente familiar, vai passando para a criança a sensação de não ser capaz de viver, de expressar suas potências. E aí muitas vezes isso vai lá no final, né, lá na vida adulta, dar problema na vida profissional. A pessoa não vai se sentir capaz de ir ao mundo e de se estruturar, porque quando eu vou no mundo profissionalmente, significa que eu expresso a minha potência de me sobreviver, me sustentar. Então, muitas vezes uma pessoa que é muito super protegida se sente lábil frente à vida. Não é que papai e mamãe fazem isso de propósito, provavelmente aprenderam assim porque foram também em algum momento super protegidos. Outra coisa, não confies. Como é que você ensina um filho, uma filha a não confiar? Não confiando nele, para começar, ou nela, né? Como é que a gente ensina um filho ou uma filha a mentir? Diz para ele que ele tá mentindo, mente para ela, né? Então, o que a Ana Paula tá falando aqui? Oi, Aninha. Falta de autonomia, justamente. Superproteção vai gerar a sensação de falta de energia, de falta de capacidade para viver. Porque acaba que a pessoa não experimenta as suas potências. A gente vai aprendendo as coisas quando a gente bota a mão na massa, quando a gente vai no mundo. E aí sim a gente sente, né? Essa possibilidade. Então, se alguém faz por mim, eu vou me sentir capaz. A mensagem que vem por trás é isso, né? Por outro lado, né, se desconfiam de mim, né, ou se mentem para mim, né, eu vou também aprender a desconfiar das pessoas. Então, o não confies, e é horrível a gente andar pela vida desconfiada, né? A gente desconfiar de todo mundo, a gente achar que tá todo mundo passando a perna, que tá todo mundo traindo. Tem gente que fica assim e vai ficando sozinho e sozinha, né? Oi, amiga, oi, ideia, bem-vinda. Porque não consegue confiar, porque se eu não consigo confiar, eu nunca baixo, né? Eu nunca vou abaixar a minha armadura, eu nunca vou abaixar o escudo. E se eu tô cheio de escudo, ninguém chega. Então, resultado é solidão. Com não confies, né? Também tem não sinta as pessoas que foram muito, que viram um ambiente muito duro a seu redor
e que também, cada vez que sentiam e expressavam suas emoções, eram ou punidas ou chamadas a atenção, né? Oi, Bel, bem-vinda, bem-vindas e bem-vindos. Então aí é também o não sintas, e aí pode ser não sintas alegria, pode ser não sintas tristeza, pode ser não sintas medo, são vários, enfim, e aí a pessoa vai se desconectando, por exemplo, de determinadas emoções. Isso tem a ver com não sintas, e às vezes é tão forte que as pessoas vão ficando verdadeiros robozinhos, né? Passam a se desconectar do seu mundo emocional completamente. E com isso, né, com não sintas, deixam de satisfazer suas necessidades. Porque o caminho para poder satisfazer uma necessidade é através do mundo emocional. Eu sinto algo que me coloca em movimento para satisfazer algo que eu estou precisando. Por isso se chama emoção, emotion, colocar em movimento. Então, não sintas paralisa, gera uma anestesia. Se o ambiente é muito rígido, as pessoas são muito duras, são muito robóticas, são muito suíças, né? Um ambiente muito rígido, a pessoa pode desenvolver ou não sintes. São todas as mensagens juntas? Não. Cada família vai ter as suas mensagens características, preferidas, né? E cada pessoa também tem um encontro com aquela família e uma construção do que ela percebe que ela precisa ser aceita, né? Então, assim, existe o ambiente familiar e também a constituição, a personalidade, o temperamento, personalidade não, o temperamento dessa pessoa que encontra essa família e aí tem essa mistura. Então, muitas vezes a gente também vê irmãos, irmãs, né, numa mesma família, porque nasceram em épocas diferentes, porque também tem disposições genéticas diferentes com mensagens distintas, né? Muitas que coincidem, mas algumas que não, né? Não sejas criança, não desfrutes, eu já falei, né? Ou apressa-te a crescer, seja adulto muito rápido, responda as coisas muito rápido, dê conta de coisas. Geralmente são pessoas que sentem que não podem contar com o ambiente que estão, né? Ovíparos são mais felizes? Não sei. Eu não sei. Assim, é lógico que a nossa aprendizagem ela é toda afetiva e nós somos extremamente domesticáveis, como falava o Eric Berne. Mas, na verdade, a gente pode se liberar dessas mensagens, né? A terapia, a biodança, todos os processos de autoconhecimento são um processo de desconstrução de hábitos, né? Porque o que são essas mensagens? Eu vejo como é que eu vou sobreviver nesse ambiente, né? Eu me adapto a ele, incorporo essa forma de estar no mundo. Então, se eu não posso me divertir, eu deixo de expressar prazer e vou estar o tempo todo triste, com raiva, irritada, brigando. Eu vou ter comportamentos que vão derivar dessas mensagens. E vou ter um estilo de vida, né? Se eu, em algum momento, não questiono esse processo que vem, né, que vai dando esse tal do script, né, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco para vocês. Se eu não questiono isso, sim, eu tenho ali um enredo, eu tenho uma direção, né? Uma pessoa, por exemplo, que passa desconfiando das pessoas à sua volta, vamos dizer ali o tal da pessoa que recebeu essa mensagem não confies, né? Que acha que tá todo mundo passando a perna, que acha que todo mundo vai trair, que tá todo mundo contra ele ou contra ela. Você imagina essa pessoa indo ao longo da vida, né? Como é que essa pessoa vai terminar? Coloca aqui no comentário, né? Coloca no comentário. Uma pessoa que desconfia de todo mundo ao longo da sua vida termina como? Coloca aqui pra mim, né? Esse caminho previsível por conta desse comportamento é o que a gente chama de script, esse plano não consciente de vida. Não é que a pessoa pensou nesse plano, mas é que o comportamento dela repetitivo vai dando uma direção, né? Coloca aqui pra mim, uma pessoa que desconfia de todo mundo na vida vai terminar como? Sozinha. Então, esse é o script, né? A mensagem é não confies. Todos os comportamentos que derivam disso ao longo da vida dessa pessoa, né? Todas as vezes que ela desconfiar das pessoas, do afeto das pessoas, do cuidado, da proximidade, que ela afastar as pessoas porque ela vai dizer que roubaram, que traíram, vai acusar as pessoas a seu lado, isso vai gerar um processo de solidão no final. É justamente isso. Isso é o script. Tá? Aqui eu tô dando um exemplo de um desses planos não conscientes de vida. O que a gente mexe em terapia? Nisso, a gente mexe
No comportamento, a gente mexe na crença, né? Na mensagem que vai originar uma crença. Então, a solidão vai ser o script de vida dessa pessoa, vai ser o final, né, do processo de anos e anos de desconfiança. Uma pessoa que passa a vida inteira se sentindo incapaz, né? Que ela se sente incapaz, ela tá insegura, ela tem branco, ela tem frio na barriga quando ela precisa mostrar a potência dela, ela fica confusa quando ela tem que se expor, tem que falar para as pessoas sobre o trabalho dela, vai fazer uma redação no vestibular, não se acha capaz e fica com o pensamento confuso, desiste, porque acha que não vai ser capaz de fazer. Como é que essa pessoa termina na vida se ela continua esse padrão? Né? Esse padrão de não se sentir capaz. Coloca aqui pra mim no comentário, porque isso aqui é o script de vida. Isso aí é o plano não consciente, que está baseado nos mandatos, nas mensagens parentais, que a gente aprende lá na infância. E quanto mais fortes são, quanto mais repetição a gente tem dessas mensagens, ou quanto mais intensas elas são quando a gente, né, em termos de emoção, se elas são muito fortes emocionalmente, às vezes basta um momento para fixar uma mensagem dessa, né, de não confies ou não desfrutes. Então, uma pessoa que passa se sentindo não capaz, como é que ela termina na vida? Coloca aqui para mim no comentário. Não se sente capaz, fica insegura, desiste das coisas, não vai para a prova, não vai para a entrevista porque não se sente capaz. Enfim, muitas vezes começa as coisas e não termina porque não se sente capaz. Como é que essa pessoa vai terminar na vida? Coloca para mim no comentário. Enquanto eu bebo uma água. Isso também vai dar para vocês uma ideia de script de vida. Então tem várias mensagens. Ó, não tô vendo aqui, eu só vi sozinha. Essa pessoa vai se sentir frustrada, né? Provavelmente profissionalmente. Uma pessoa que vai ter dificuldade de se estruturar profissionalmente e se sentir capaz com sucesso. Ou dependente de alguém, né? Vai precisar que alguém, justamente, Ana Paula tá falando dependente de alguém. Vai precisar de que alguém a sustente porque ela não vai se sentir capaz de se sustentar, ela ou ele, tá? Então, isso é script de vida. É esse plano não consciente que é baseado nas mensagens precoces. Né? Ela vai ficar frustrada também porque não vai se sentir bem sucedida, não realizada, justamente isso. Então, vocês estão percebendo? As mensagens iniciais vão dar esse estilo de vida e vão dar esse direcionamento. É lógico que tem muitas outras mensagens que são justamente as mensagens que você vai trabalhar, que eu trabalho com as pessoas em terapia, que eu trabalho nos cursos que eu ofereço. Existem muitas mensagens sobre amor, né? Eu tô para lançar o Amor Amora, que é um curso justamente sobre isso, as crenças que a gente aprende sobre amor e que vão deixando a nossa vida empobrecida, né? Com dificuldade de estarmos próximos, íntimos, com abundância amorosa, porque amor é igual a saúde. Então, uma vida pobre de amor, se a gente não consegue se abraçar, se olhar, entrar em intimidade e expressar amor, vai adoecendo também psíquica e fisicamente, isso é fato. Enfim, na verdade, todos os problemas humanos são, no fundo, problemas de amor, né? Ou, em geral, a ausência dele, né? E a necessidade dele, porque quando a gente tem amor, a gente floresce. Diga-se passagem, superproteção não é amor, tá? Superproteção é uma forma de estragar a pessoa vestida de amor, tá? Não deixaram você publicar, Déia. Você ia colocar fracassado achando que você era um hater, meu. Então é isso. Então, o script de vida é justamente esse plano não consciente baseado nas mensagens parentais proibitivas, que são as mensagens que de alguma forma bloqueiam alguma capacidade. Capacidade de ter prazer, capacidade de entrar em intimidade, capacidade de desfrutar da vida, capacidade de se sentir capaz, capacidade de confiar nas pessoas, capacidade de desfrutar da sua sexualidade, capacidade de expressar o que você sente, capacidade de pensar e projetar uma vida, tudo isso, né? Enfim, capacidade de sentir você mesma e sentir bem sendo você mesma, né? Capacidade de ser do seu próprio gênero, seja ele qual for, de fazer sua escolha, sua escolha, de assumir sua orientação sexual.
tudo isso tem a ver com ser você mesma, né? E se realizar na vida. Então, mensagens parentais podem vir sempre em torno disso, né? Quem eu sou, com quem eu estou, fazendo o quê? Né? Eu vou ser capaz de expressar o que eu sinto, de entrar em intimidade, né? De colocar os meus pensamentos no mundo, de confiar nas pessoas, de criar vínculos, de ter prazer, de assumir a minha sexualidade, desfrutar dela, de expressar meus pensamentos e compartilhar a minha forma de estar no mundo. Tudo isso pode ser bloqueado, tudo isso pode ser estimulado. O que a gente faz na terapia? O que a gente faz na biodança? Quais são as propostas dos cursos que eu estou preparando para vocês, do Persona, e a gente aprender a desbloquear essas coisas, porque essas coisas nos tiram a autonomia. Autonomia é a capacidade de ser quem eu sou, de entrar em intimidade com outro ser humano e de perceber a realidade. São esses 3 elementos que a gente fala em análise transacional e em psicologia sobre ser um ser autônomo. Então, se alguma coisa está bloqueada, se eu não estou me sentindo pronta para viver em algum desses aspectos, sentir a vida, pensar a vida, projetar, né, estruturar e compartilhar minhas emoções, né, proteger o outro e me proteger, né? Se eu não estou sentindo que eu sou capaz de alguma dessas coisas, é porque tem algum bloqueio, e o bloqueio vai dar um estilo de vida. Até o momento que a gente para desconstruir isso. Porque assim, isso é fato, tá? A gente só para de se desenvolver quando a gente morre. Não tem uma coisa assim, formou a personalidade, agora nunca mais. Não existe isso, tá, gente? Desde que a gente tenha um ambiente profícuo, rico de estímulos, com bastante conexão amorosa e afetiva. A terapia precisa disso, tá? Precisa de afeto. Ninguém cresce sem afeto, sem conexão amorosa. Eu não acredito em neutralidade e eu também não acredito em cura, né? Uma pessoa que vem consertar a outra. Eu acredito em encontro, em respeito, em troca, em relação potencializadora. Para mim isso é terapia, tá? Autonomia é assumir a identidade, assumir quem eu sou frente ao mundo, sendo capaz de entrar em ressonância afetiva com outros seres humanos, de colocar limite quando preciso, de assumir minha potência, de assumir a minha inteligência, de assumir minha beleza, de assumir o meu sentir, né? Sentir, pensar e agir, né, de forma congruente, isso é autonomia, né? Quando a gente tem alguma mensagem que castra em algum lugar e depois a gente repete isso, tá? O que acontece? Depois essas vozezinhas ficam na nossa cabeça. Vai pra entrevista, a pessoa que teve a mensagem de não ser capaz vai ouvir, não, você não vai fazer nada certo. Você não vai fazer, você não vai bem na entrevista. Isso, você sempre faz tudo errado, você não vai ser capaz. Tá? Isso são os diálogos internos, que é papo pra outra live, né? Porque senão eu vou fazer aqui o curso de psicologia para vocês hoje. Mas aqui é um pouco pra gente refletir que essas coisas que a gente aprende, e a gente aprende na infância, estruturam os comportamentos sabotadores ou de boicote, geram um estilo de vida que eu chamo, né, em análise transacional de script de vida, que é esse plano não consciente de vida, que dá um enredo, que dá um final. Isso muda, que tira autonomia, tá? Isso muda com terapia, muda com autoconhecimento, muda com biodança, que é potentíssima, porque como a gente não fala, a gente vai nos registros mais primitivos, aqueles até antes dos 2 anos de idade, porque a gente mexe com a pele, a gente mexe com o sentir, a gente mexe com níveis inconscientes, por isso que a biodança é tão potente, tá? Enfim, e é isso que eu quero hoje trazer como inspiração, como reflexão, como provocação para vocês. No sentido assim, não se acomodem naquilo que vocês acham que vocês são. Não existe, eu nasci assim, eu vou sempre ser assim, né? Muita coisa na gente pode mudar, mas muita coisa, tá? Eu me transformei muitíssimo com os meus processos terapêuticos. Eu comecei com 11 anos de terapia, eu fiz um curso e fiquei assim impactadíssima. E aí fui pedir a meus pais, né? Meu pai era psiquiatra, era terapeuta também, então eu tive acesso a isso muito cedo, né? E comecei a fazer com 11 anos de terapia. E parei, depois voltei na adolescência, depois, enfim, tive muitas oportunidades de me rever. Por isso que eu sou apaixonada por isso, porque eu vejo na minha pele e vejo nas pessoas que eu acompanho aí nesses 24 anos muitas mudanças lindas, né? Da água pro vinho na vida.
Então, enfim, essa é a provocação que eu quero fazer pra vocês hoje, tá? Depois eu vou abrir... na verdade, eu quero propor pra próxima terça-feira um horário um pouco mais cedo pra gente também poder receber as pessoas de Portugal. Então, 8h30 de Portugal vai dar 4h30 do Brasil. E aí eu tô pensando em revezar. Uma terça-feira fazer mais tarde, uma terça-feira fazer mais cedo. Pra gente também poder falar com os dois públicos, né? Os dois grupos que vêm no perfil. Tá? Obrigada, amiga. Obrigada. Gosto que você gostou da live. Que bom. Obrigada. Enfim, aí eu quero falar sobre a comunicação em relações saudáveis, né? Atitudes que a gente precisa ter para ter relações felizes, saudáveis. Essa história de que casamento é sempre infeliz, de que tá começando a namorar vai ser sempre uma droga, é mentira, tá? É lógico que tem muitas outras formas da gente se relacionar que não o casamento, que não o namoro monogâmico. Cada pessoa vai encontrar a sua, né? Mas independente do tipo de relação, né? A gente pode ter uma relação duradoura, respeitosa, amorosa e feliz. Eu acredito nisso e eu acho que sim, são essas coisas que a gente pode e deve mudar nas nossas vidas. Beijos, beijos mil pra vocês e a gente se vê na próxima terça-feira pra falar de relações felizes. Eu vou depois deixar o aviso porque vai ser num horário diferente, tá bom? Beijos mil, obrigadas, amoras e amores, pela presença de vocês aqui hoje. Beijão.